Olá, começando Conexão Legislativa de hoje, vamos falar sobre políticas públicas. É isso mesmo, meu convidado é o Renato Eliseu Costa, ele é especialista no tema, vai me ajudar aqui a mostrar para vocês algumas questões, ainda mais do ano de 2020, tivemos um ano de eleições, muitos desafios. Bem-vindo, Renato, ao Conexão Legislativa, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar podendo participar aqui do Conexões Legislativas, é um prazer enorme. Bom, e espero corresponder à responsabilidade. Pois é, e eu comecei justamente o programa falando que 2020 foi um ano de desafios para toda a sociedade, continua sendo, lógico, mas para o gestor público, imagino que tenha sido um pouco mais complicado. Eu quero começar por esse viés, por esse momento. O quanto foi desafiador para a gestão pública 2020, Renato? Bom, você começou com uma pergunta chave bastante difícil, porque no fundo para a administração pública a gente também viveu um momento de exceção, né? Por máximo que nós tenhamos aí no nosso ordenamento público de uma maneira geral uma série de facilitadores para momentos de emergência, para momentos de crise, né? Isso não é comumente usado pelo poder público, pelos gestores de uma maneira geral. A gente está muito acostumado a trabalhar dentro da lógica do planejamento, trabalhando, por exemplo, com os exercícios financeiros, o nosso PPA, então outros instrumentos que nos trazem elementos de temporalidade, de processos de uma maneira geral. E com a pandemia, né, a pandemia afetando todo mundo, também afeta o setor público neste processo. Então, foi um desafio porque, no fundo, a gente teve que aprender, como diz aí o ditado, né, trocar o pneu com o carro andando, ao mesmo tempo que esse carro também passava junto no mecânico, né, porque a administração pública sofreu como qualquer outro setor, né? As necessidades de afastamento de funcionários, do isolamento, né? Então, tudo isso contou para um aspecto de dificuldade. E talvez ainda a gente possa falar para além da dificuldade do planejamento, de usar esses instrumentos emergenciais de uma maneira muito rápida, acho que uma adaptação que a administração pública precisou fazer também com o trabalho home office, né? Hoje nós estamos aqui em home office, né? Eu, pelo menos, estou aqui trabalhando de casa, mas para a administração pública, isso que aparentemente é muito rápido para o setor privado, nem sempre é para a administração pública. Então, aprender a trabalhar de maneira remota, aprender as dinâmicas de reuniões, de acessar os processos e mesmo as dinâmicas do dia a dia de casa se tornaram um dos desafios dos gestores públicos de uma maneira geral, né? Então, para o gestor foi um ano de muita aprendizagem, foi um ano de muitos desafios aí, de uma maneira geral, mas se a gente fosse fazer uma avaliação, posso dizer também que a gente sai desse ano com um saldo positivo, né? Que apesar de tudo isso, a gente pode notar aí em trancos e barrancos, a máquina pública não parou, os trabalhos continuaram e aos poucos a gente vem retomando e melhorando a prestação de serviços para a comunidade de uma maneira geral. E como você bem exemplificou nesse seu começo de fala aqui no Conexão Legislativa, muita coisa mudou, né? No ano de 2020. O como trabalhar, né? Você falou nessa questão do home office também. Hoje a gente, na TV Alesp, durante toda a pandemia, ficamos em home office justamente para preservar a vida das pessoas, é o que tinha que ser, mas também quando a gente fala em administração pública, as coisas vão acontecendo. E foram acontecendo de um jeito muito rápido, né? Nas cidades, nos estados, principalmente com essa questão de saúde, questão sanitária. Por mais que tenha sido desafiador, aliás,
sendo desafiador, ao mesmo tempo precisavam se tomar decisões muito rápidas e talvez decisões não tão unânimes, né? Imagino que isso tenha potencializado essas questões que você falou de desafios, né, do todo, né? Ah, perfeito. Você tocou num ponto que tem afligido muitos gestores de uma maneira geral, porque, como você bem falou, estávamos acostumados a tomar decisões dentro de um planejamento, dentro de um cronograma, então dentro de um roteiro. Quando precisamos, por exemplo, tomar decisões aí de compras emergenciais, de mudar a estrutura de trabalho, os modelos de trabalho, isso trouxeram várias dúvidas, né? Não só dúvidas do ponto de vista do que fazer, né? Mas a gente sabe que um dos pilares da administração pública brasileira são os controles, né? O controle social, o controle feito pelo Legislativo, a Assembleia Legislativa tem uma dessas funções, que é controlar aí os atos do Executivo, e junto também aí o seu órgão assessor, o Tribunal de Contas, então eles vão analisar, né? E eles sempre analisam a posterior, o que foi feito pelo Poder Executivo, né? Qual a qualidade dessas decisões tomadas, quais a qualidade dessas compras feitas durante desse processo, né? Qual a qualidade dessas mudanças de processo também de uma maneira geral. E os gestores estavam sempre muito acostumados a trabalhar então dentro de um padrão, né? Então se sabia o que esperar dos órgãos de controle, né? Se sabia o que fazer, porque era o modo operandi, né? E na hora que se precisou, então, fazer de uma maneira diferente, acabou gerando um certo estresse, um certo medo, que a gente pode até falar que pode ter sido até prejudicial para alguns gestores, né? Em que sentido? O medo de tomar decisão, né? Então, fala, olha, eu faço essa compra ou não faço essa compra? Como isso vai ser encarado, essa compra emergencial, né? Essa compra diferente, às vezes não usando os instrumentos do pregão eletrônico, fazendo a referência de tomada de preço aí. Então, faço ou não faço, né? Porque uma coisa que é muito legal da política pública, e só para a gente falar um dos possíveis conceitos, né? A gente fala que às vezes a política pública é a decisão que faz com que o governo faça alguma coisa, mas também a decisão que faz com que ele não faça, né? Porque às vezes o não fazer tem uma implicação direta na vida das pessoas. Então, quando eu opto por vou fechar tal estrutura, vou fechar tal escola, isso está implicando claramente na vida de todos os cidadãos, de toda a comunidade, né? Então, essas decisões do não fazer também, ou do fazer ou do não fazer, passaram muito fortes na cabeça do gestor. Mas, claro, né, sabendo que é sim um momento de exceção, né, esperamos aí que em breve essa pandemia acabe, e como todo momento de exceção, a gente sabe também que os órgãos controladores, o controle social também sofreu com esses mesmos problemas. Então, nos próximos anos, a gente vai passar por uma discussão bastante forte neste período, né? O que a gente de fato poderia ter feito, o que de fato não poderia ter feito, como funciona um controle social nesses momentos de exceção, né? Até para poder dar segurança e balizar aí juridicamente as ações dos gestores, né? Mas você foi pontual. Se eu fosse dizer o maior medo do gestor público neste momento da pandemia foi, ok, e minhas ações agora, como que elas refletem do ponto de vista da prestação de contas, do ponto de vista das execuções aí no próximo ano. E colocando nesse balaio todo, um ano de 2020, um ano eleitoral, um ano de mudanças de gestão municipal, talvez para colocar aquela cereja no bolo, entre aspas, de toda essa questão e esse receio até, né, dos gestores que estão saindo, justamente com essa questão de prestação de conta, o que estão chegando para entender o que vão ter em caixa para 2021 poder sanar algumas questões que ainda estamos vivendo na pandemia, né? 2021 passaremos ainda por momento de pandemia, de como será. E eu imagino também que,
falando em gestão municipal, nessa eleição também, muita coisa se passou pela cabeça desses gestores públicos e dos prefeitos que estão fazendo essa troca, né, nos municípios, justamente nessas questões que você apontou. E uma dessas explicações para as políticas públicas, né, muita gente acha, e muita gente se falou nesse último período sobre se o Brasil tivesse melhores políticas públicas voltadas para educação e saúde, estaríamos em um outro momento dessas pastas no país. Vamos deixar claro, então, aproveitar você que é especialista no tema, professor e consegue dizer as coisas bem claras para a gente, não necessariamente já ter políticas públicas pré-estabelecidas de algumas questões melhoraria o nosso momento, né, de gestão ou de vivência nas cidades. Exato. Não necessariamente, como a gente pode falar, a gente não está preparado para tudo dentro da gestão pública, né? A gente nunca previu, por exemplo, uma pandemia. Isso dentro do nosso planejamento ou qualquer coisa desse tipo, a gente nunca preveria uma pandemia nesse tamanho e em todos os seus aspectos, né? Não só nos seus aspectos da saúde, mas também nos seus aspectos econômicos e financeiros. O sistema básico de saúde no Brasil, e isso inclusive é um dos fatores que ajudaram a gente até não ter resultados piores, né, no sentido de morte das pessoas, ele é muito bem estruturado, né? Principalmente aí quando a gente pensa nos programas de saúde da família, né? Na sua base de prevenção e na sua base de acesso inicial a esse sistema de saúde, né? Então, estar próximo da população, que é uma das características do sistema desse sistema de saúde, é uma das pontas-chave para fazer com que a informação chegue rápido, para que a análise do contexto epidemiológico daquela região seja feita de uma maneira mais rápida e mais efetiva. Então, também foi um dos pontos que permitiu que a gente acompanhasse quase que automaticamente os aumentos dos casos de Covid, os aumentos de internação, né? Então, o sistema, ele em alguma medida estava preparado, muito mais preparado que uma série de países no mundo, né? A gente pode falar até de uma série de países aí que estão na Europa, que são aqueles que antigamente são chamados hoje países desenvolvidos, né? A nossa estrutura de saúde nos permitia isso, né? Mas, claro, né? Como eu falei, a gente nunca prevê um problema desse tamanho, né? E aí você vai lutar, o gestor vai lutar com aquelas ferramentas que ele tem, né? Então, por máximo que sim, nós poderíamos ter um sistema melhor, né? Melhor no sentido de um avanço de qualidade dos seus atendimentos, de informatização, nesses aspectos, e a gente sempre pode melhorar, né? Inclusive, se em algum momento a gente chegar e achar que o nosso sistema público de saúde está muito bom, eu tenho errado, a medicina avança muito rápido e esse é um dos desafios também da saúde, a gente acompanhar esse desenvolvimento rápido da medicina, mas tudo isso, mesmo assim, né, como se mostrou também nas experiências internacionais, não seria o suficiente para um caso de exceção como este. Mas eu queria aproveitar também que tem um aspecto muito importante na sua fala, quando a gente falou da eleição municipal, né? Como você bem comentou, ainda se não bastasse, temos eleições, né? E as eleições, elas são um momento muito especial para a gestão pública, né? Tanto pelo momento do fortalecimento da democracia, o quanto é importante, né? Isso no nosso país, mas também por esses aspectos técnicos do processo de políticas públicas. Então, essa foi uma eleição muito atípica, porque os candidatos à reeleição, por exemplo, que geralmente aí tinham uma agenda um pouco mais folgada para a campanha, né? Então, desta vez, por causa da pandemia, não puderam ter essa agenda, vamos assim dizer, um pouco mais folgada, porque era impossível você deixar algumas horas do seu município aí sem cuidar para fazer campanha, tendo a pandemia ali a todo momento. Então, dos agentes de reeleição, necessitou aí
muito esse esforço de trabalho em conjunto, né? E logo de uma secretaria de saúde, mas também de educação, de cultura, muito mais forte, né? Então, a gente pode dizer que, em alguma medida, isso fortaleceu também a forma de trabalhar da secretaria. Passado um momento... Bom, e de um outro lado, aqueles candidatos também que não estavam no governo, estavam se candidatando aí para o cargo, com uma visão também... que pode trazer ideias, podem trazer elementos importantes para essa continuidade do momento do tratamento dessa pandemia. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, depois do processo eleitoral, a gente vive um momento que é muito importante e que agora, mais que nunca, vai ser muito importante, que é o momento da transição de governo, né? Sejam para aqueles governantes que foram reeleitos, porque existe sim uma transição de governo para os eleitos, sejam para aqueles que estão entrando na primeira vez, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que vão entrar prefeitos novos que talvez nunca foram prefeitos na sua vida, né? E não quero tirar o mérito deles por causa disso, mas falando que existe sempre um tempo de aprendizagem para você aprender as regras, a trabalhar na administração pública, né? A burocracia traz esse elemento diferente, e existe a continuidade do tratamento da pandemia, que vai se estender aí por 2021. Então é uma transição que vai se dar de uma maneira em que esses tempos de aprendizagem vão ter que se dar antes deles de fato tomar posse, né? Mais que nunca, a máquina não pode parar de jeito nenhum, né? A máquina ali da administração, ela não pode parar de jeito nenhum. Então, fazer um processo de transição muito rico, muito cheio de informações, e até mesmo fazer um processo de transição de prazo alongado, para que a população não sinta muito forte em algumas áreas específicas dessa transição, vai ser muito importante para os municípios, de uma maneira geral, né? Para que a gente continue nesse processo de evolução desses cuidados aí da pandemia. E, obviamente, também vai ficar para a gente como um aprendizado para as próximas eleições, já que a cada 4 anos nós temos aí processos de transição. Sem contar, né, Renato, que a gente tem daqui 2 anos, praticamente, eleição presidencial também, né? 2 anos não, né? Um ano e pouco, né? Não temos 2 anos. Olha a conta. Temos isso, então a gente tem uma outra eleição no meio também desse processo ainda de pandemia. E pela sua fala, me parece que para o gestor público, nessa transição de governo, fica ainda mais acentuada essa questão de fazer uma transição de governo pensando no povo, né? Independente de cunho político, né? Principalmente principalmente os municípios que vão mudar de gestão, né? Não os que têm a continuidade, teve reeleição porque facilita um processo, né? Mas quando se tem uma troca, e ouvindo aqui no Conexão Legislativa justamente alguns prefeitos que vão assumir no lugar de outros, justamente eles falavam desse desafio, mas um desafio positivo, de sentar com o gestor atual, com todos os secretários e de se pensar pelo bem público, né? Por mais que às vezes algum não concorde com uma ação que o outro tomou, mas de tentar levar isso em frente, né? Perfeito. Eu acho que tem uma anedota, né? A gente brinca na universidade, nas aulas, e que foi muito comum, tem alguns casos que ficaram muito famosos, que às vezes no processo de transição, quando o prefeito perdeu, né, ele trancava a prefeitura, sumia com os computadores e o próximo que se virasse, né? E o problema, como você bem comentou, não é o próximo que se vira, porque, no fundo, com um tempo, esse próximo prefeito que está assumindo, os seus secretários se viram. Mas como que a população é afetada durante esse período? Porque o governo é feito para a população, né? As disputas eleitorais e as disputas partidárias, elas têm que se encerrar no momento do resultado da eleição. E óbvio, vai se fazer oposição ali no legislativo e tal, mas essa oposição é sempre pensando o bem-estar da população, né? A função, o objetivo último da gestão pública é sempre trazer o melhor das políticas públicas, melhorar a vida desse cidadão.
E, infelizmente, a gente não tinha no Brasil, historicamente, esse processo de transição como um processo, como parte do jogo, como uma parte, não mais da disputa política, mas como uma parte de continuidade das políticas públicas, né? E esse momento atípico nosso da história, momento atípico da história da gestão pública, por fim, vai acabar deixando esse legado positivo, né? De que é, de fato, duas forças políticas sentarem na mesma mesa e conversarem como que se faz esse processo de transição para que ele seja o melhor possível para a população, né? Como o governo que vai entrar pode ter, já fazer uma gestão de conhecimento desde o momento final da eleição, né? Até o momento da sua posse e um pouquinho posterior, com o apoio da gestão anterior, mostrando os caminhos, aquilo que foram feitos, os dados que se tem, o planejamento que se estava pensado para a próxima etapa, né? Estando também aberto a dialogar com a nova gestão para já começar a fazer mudanças desde agora, né? Mesmo que sejam mudanças aí pequenas, né? Substanciais, e a outra gestão fará as grandes mudanças, mas para que essas mudanças não sejam traumáticas, para que elas não interrompam os serviços, né? De uma maneira geral. E esse eu acho que vai ser um legado muito positivo. Se a gente conseguir para a gestão pública daqui a 4 anos ter um novo processo de transição como estamos tendo agora, isso vai ser um ganho muito importante. Um momento muito legal de reparar dessa transição é que a gente já começa a ver as escolas do Legislativo, o próprio ILP, a Escola Nacional de Administração Pública, todas fazendo cursos sobre transição, todas preparando os prefeitos e os secretários para esse momento de transição, né? Mostrando para eles o que é a máquina pública, trazendo aspectos desse momento histórico. Então, essa é a primeira vez que a gente vê no Brasil essa transição com essa dimensão, com essa qualidade, né? E essa é um ponto que a gente discute muito nas políticas públicas, porque a gente sempre fala de descontinuidade de política, né? E este é o momento que a gente tem para quebrar isso. Mas antes de passar até para a próxima pergunta, eu acho que você bateu num ponto central, que é a gente tem uma transição de governo daqui a 2 anos, né? E uma coisa muito importante da gente pensar nos nossos municípios é que, devido ao nosso modelo de impostos, que a gente chama de federalismo fiscal, boa parte dos recursos para a saúde e para a educação são de transferências federais e estaduais. E isso impacta muito na vida dos municípios, principalmente municípios pequenos, né? Então, a gente já fala da eleição municipal pensando em como pode ser também a transição das eleições federais e estaduais, porque isso impacta muito na vida do cidadão de uma maneira geral. Isso é verdade, Renato. Eu falo, quando a conversa é boa, a gente nem sente o tempo passar. A gente está na reta final do Conexão Legislativa, mas ainda falando sobre como gerir essas informações, esses documentos e tudo mais. Você também faz parte ali, é coordenador, né? Conta pra gente do laboratório governamental da USP. Me fala o nome direitinho aqui para eu não errar. Que também, como o ILP e afins, imagino que ensinem esses gestores essa parte mais burocrática da coisa. Perfeito. O curso de gestão de políticas públicas da USP, do Campus Leste, né? O nome do campus é ASH, a gente chama de Campus Leste. Ela foi criado, então, esse laboratório de gestão governamental, em que a gente chama ele carinhosamente aí pela sua sigla LabGov, né? LabGov. Esse que inclusive é até o site, me permite fazer uma propaganda aqui. Se você digitar no Google LabGov USP, ele já vai aparecer para todo mundo. Nesse laboratório de gestão governamental, a gente tem uma preocupação de dar suporte para as escolas de governo, como, por exemplo, o ILP. Então, lá é um espaço de formação, mas também um espaço de pesquisa, em alguma medida assessoria, onde professores da USP, pesquisadores associados, egressos, eles trabalham tanto fazendo pesquisa, que dê base para essas formações,
quanto fazendo formações em parceria com instituições, por exemplo, como o ILP, quanto também fornecendo, por exemplo, para um prefeito experiências de gestão, que a gente fala, né, os casos de sucesso aí para a implementação de políticas públicas no seu município. Né? Então, esse seria um pouco a nossa parte de assessoramento. Né? E alguns casos até, que a atuação deste momento, tentando trabalhar junto com prefeitos, com secretários, para que eles coloquem pessoas capacitadas nesses cargos. Né? Então, aí a gente não está falando só de colocar egressos do curso de gestão de políticas públicas da USP, da Unesp ou da Unicamp, né? Mas de apoiar esses prefeitos e falar, olha, é importante que nesse cargo você coloque, obviamente, alguém a qual você confia, né? O próprio nome do cargo já diz, cargo de confiança, mas alguém que entenda daquela política pública, alguém que seja preparado, alguém que conheça a máquina pública. Né? Então, a gente fala que trabalha em todo o processo, né? Desde a formação, na verdade, do conteúdo para a formação em parceria com organizações como o ILP, né? A assessoria de trazer cargos de sucesso, mas também mostrando aí para o prefeito a importância de ter recursos humanos cada vez mais qualificados, né? na gestão pública. Perfeito. Renato, quero te agradecer, então, por essa aula sobre políticas públicas aqui no Conexão Legislativa. Ficaríamos mais tempo falando, mas o nosso programa está chegando ao fim. Quero te agradecer, então, e com certeza, ainda em 2021, vamos conversar sobre desafios para esse ano também. Se vai ter vacina, rápida, não vai, mas a gente fala mais para frente. Obrigada, Renato. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder falar. Eu acho que essa é uma das grandes alegrias de um professor, de um pesquisador, poder dialogar com a sociedade por meio da Assembleia, por meio da sua TV. Fico à disposição, então, para os próximos debates, assim como todos os pesquisadores, todos os professores aí do LabGov. Ficamos à disposição para discutir com vocês esse e outros temas. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, Júlia. Muito bom, Renato. E a gente segue aqui então com a programação da Rede Alesp. Para rever nossa programação, é fácil, vai lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.